Começou a andar sozinho. Peraí. Alguém que já estudou o caso. Bom, meu nome é João Silva, sou evangelista técnico da Intel para a América Latina. Tenho trabalhado com a internet das coisas há cerca de 3 anos e pouco, 4. E trabalho com software livre, open source, 15 por aí. A ideia hoje é mostrar um pouco para vocês como fazer conexão de dispositivo para a nuvem de forma inteligente para poder implementar soluções de IoT comerciais, quer dizer, soluções de IoT que de fato vão poder ser usadas no dia a dia. Né? Tem muito protótipo, muita coisa legal sendo desenvolvida, só que as dicas que eu vou passar aqui, principalmente referente à arquitetura, são extremamente importantes para você conseguir tirar um projeto que você está rodando dentro da tua bancada, da tua garagem e transformar isso em produto. Tá? Quem aqui é maker ou trabalha com Arduino, placas, etc? Legal. Quem já tentou tirar um produto e tirar um protótipo e transformar em produto de verdade? Não é nada simples nem fácil, né? Tem que pensar um monte de coisa, principalmente porque hoje em dia a escolha da arquitetura e da tecnologia utilizada é o que vai limitar o que você pode ter de modelo de negócio em cima. Então, escolher a arquitetura errada, você normalmente vai descobrir que essa escolha não foi uma boa escolha inteligente. Por que a gente fala de IoT hoje? A gente tem bastante buzzword nos últimos anos, então aí vira a palavra da moda, todo mundo corre atrás. Tem uma razão econômica para isso estar acontecendo hoje em dia. Né? Nos últimos 10 anos, o custo de sensor baixou 2 vezes, custo de banda 40 e custo de processamento 60. Isso significa que a gente consegue colocar sensor em muito mais tipo de equipamento diferente, conectado na internet, com um custo de processamento bem baixo e colocando inteligência cada vez mais nas pontas. Essa é a razão pela qual a gente consegue ter condição econômica e ter IoT onipresente em todas as coisas. E hoje em dia é onipresente mesmo. Tem muita coisa que a gente vê e usa no dia a dia que já está conectada na internet e a gente não faz ideia. 2 exemplos simples disso. Já tem tecnologia de IoT muito usada em shopping center. Quando você passa e tem aquela TVzinha mostrando slide genérico, normalmente era slide genérico mesmo, era um PowerPoint da vida que ficava trocando de slide de qualquer forma lá. Hoje em dia você tem uma câmera, ela filma as pessoas que estão passando no corredor, ela consegue detectar imagem, idade, faixa etária e sexo da pessoa e consegue trocar a publicidade que está passando de acordo com o número de pessoas que estão passando no corredor e com o perfil dessas pessoas. E mais que isso, consegue detectar quem olhou a publicidade que está lá. Tá? Então, para a gente que está passando no corredor, é só uma TV exibindo uma propaganda, mas tem uma baita inteligência por trás. Um outro lugar onde tem muita tecnologia embarcada hoje em dia, a gente não imagina, é na área de saúde, em hospital. Há um tempo atrás eu torci o tornozelo e fui num hospital fazer uma radiografia. E aí o sinal de Wi-Fi no hospital estava forte pra caramba. A hora que eu deitei na mesa para fazer a radiografia, eu vi que em cima da mesa do raio-x tinha um access point desse tamanho da Cisco, enorme. E eu achei estranho, eu falei, pô, por que os caras foram botar o access point do andar dentro da sala de radiografia? Né? Não tinha outro lugar para pôr, a radiação não dá interferência. E aí eu perguntei pro técnico, eu falei, meu, por que botaram essa porcaria aqui dentro e não colocaram no corredor? Aí ele tinha acabado de fazer o exame, ele tirou a imagem, o filme de baixo lá da máquina e falou assim, ó, isso aqui é um sensor de radiação que está conectado via Wi-Fi com o computador que eu tenho lá dentro. A imagem que eu acabei de fazer já está no nosso sistema central e já está no computador do teu médico. Né? Eu falei, pô, tem que ver isso funcionando. O cara foi e me mostrou o sistema funcionando. Então, esses são dois exemplos de coisa meio de cotidiano. E tem cada vez mais tecnologia. A máquina de refrigerante hoje, tem um monte delas que já estão conectadas à internet. Essas máquinas que a gente vai e pega a Coca-Cola de ponto de venda, tem muita máquina dessa conectada na internet. Então, cada vez mais está ficando onipresente. O interessante é o seguinte, quanto mais onipresente for, mais interessante a coisa fica, porque muitas pessoas têm medo de interagir com tecnologia. Então, quanto mais você usa a tecnologia sem você perceber o que está acontecendo por trás daquilo, mais interessante fica para todo mundo usar.
Essas são algumas das áreas que a internet das coisas está trazendo realmente uma revolução. Uma área gigantesca é na parte de manufatura industrial. Foi dito ontem no começo lá sobre a quarta revolução industrial. A quarta revolução, ontem na abertura, né? A quarta revolução industrial é aquela que vai juntar grande parte das outras, mas ela vai permitir o desenvolvimento em série de produtos personalizados. O que significa que daqui a pouco tempo, quando você comprar o carro, você não vai comprar um carro genérico da linha de montagem da fábrica, você vai comprar o carro que você especificou. E ele vai ser automaticamente montado de acordo com a sua especificação. E isso vai desde coisa gigantesca até coisa pequena. Quem tiver interesse em estudar essa parte de indústria especificamente, procura na internet um termo chamado Indústria 4.0 e vocês vão encontrar muita documentação. Isso parece ficção científica, mas já está funcionando em algumas fábricas e em eventos lá fora. É muito comum você conseguir ver linha de montagem trabalhando dessa forma. Uma outra área interessante é na área de saúde, principalmente no setor público, para diversos tipos de controle, monitoramento, diagnóstico na área de saúde é um negócio muito interessante também para a internet das coisas. E uma área que eu tenho visto muito projeto legal acontecer no Brasil, principalmente em hackathon, em evento assim, é a área de monitoramento de idosos. Um dos projetos mais legais que eu vi fazendo um roadshow lá com isso foi um garoto que pegou uma placa lá nossa na época da Intel Edison, que era pequenininha. Ele usou um sensorzinho que custa centavos, ele fez um sistema que detectava a queda e mandava alerta pela internet para o celular de alguém, né? E eu gostei do sistema e expliquei para ele: porra, mas como você teve a ideia de fazer isso? Ele falou: meu avô morreu há 1 mês e meio atrás, porque ele teve um derrame, ele caiu na casa dele e levou 1h30, 2 horas para alguém entrar lá e encontrar ele caído no chão. Ele ainda estava vivo, levado para o hospital, não deu mais para salvar. O médico falou que se tivessem chegado lá em 15, 20 minutos, ele ia praticamente ficar sem sequela. Né? E na casa do avô dele tinha Wi-Fi, ele falou: se ele tivesse um dispositivo desse no bolso, na hora que ele caiu, a gente conseguia avisar minha mãe, alguém corria lá e salvava a vida dele. Né? Então, quanto custaria implementar uma solução dessa? É uma coisa muito simples, e aí tem diversas outras implementações. Na área de automotiva e de transportes também tem muita coisa legal acontecendo e muito potencial. Hoje, quem vive em grandes cidades sabe que engarrafamento é um problemaço, né? Na verdade, a gente já tem uma solução de internet das coisas que a maioria de vocês usa no dia a dia e não entende aquilo como IoT, mas de fato é uma parte disso, né? Quem aqui usa o Waze? Quando você ativa o aplicativo do Waze no teu smartphone, você não está só recebendo informação da rede, você acabou de virar um sensor. Então o Waze consegue prever os fluxos de trânsito através do monitoramento, do sensoramento feito pelas pessoas. E isso é de graça. Imagina, sem essas tecnologias que a gente tem hoje, quanto custaria para uma empresa colocar um sensor em cada carro e montar uma rede de comunicação que monitorasse os carros para falar assim: agora eu vou vender um serviço de controle de fluxo interessante. É o que o Waze faz, cada um de vocês é um sensor do Waze, mandando dados, tudo sendo processado em tempo real. Uma outra coisa interessante é para a cadeia de suprimento. A gente tem muito problema na cadeia de suprimento, principalmente na área alimentícia, onde assim, diversas falcatruas acontecem. Uma mais recente que eu ouvi, há um tempo atrás, já controlaram, mas era muito comum você chegar em supermercado e encontrar caminhão estacionado com o motor ligado no estacionamento. E o motivo do caminhão estar ligado no estacionamento era simples: caminhão frigorífico. Os motoristas, eles desligavam o caminhão no engarrafamento, e com isso a temperatura da carne que estava armazenada lá aquecia. Quem recebe a mercadoria no supermercado tem ordem de medir a temperatura, ele só recebe se a temperatura tiver X ou Y. Então o que os caras faziam? Para economizar combustível, desligavam o motor, dane-se que a carne vai esquentar demais, e aí quando ele está chegando perto de onde ele vai fazer a entrega, ele liga o motor de novo, e aí dá uma enrolada ali, para na rua, espera, a temperatura vai para o que devia ser, ele consegue fazer a entrega. E você depois vai lá e come
a carne estragada e não sabe por quê. Hoje já tem tecnologia que custa centavos, uma etiquetinha desse tamanho, você consegue colar numa peça de carne e monitorar a temperatura dela. Ela começa a funcionar na hora que você cola ela e funciona por um número lá de dias, não lembro se é 30, 40 dias, mas você consegue monitorar a temperatura daquilo conectado com uma aplicação e saber exatamente em que condição ela saiu da fábrica e em que condição ela chegou na tua casa. Não é só o mercado. Então, já tem bastante coisa legal acontecendo. Smart Building é outra coisa que é um exemplo legal de IoT. A gente tem hoje em qualquer prédio comercial um monte de sistema que não se conversa. Então você tem um sistema que faz controle de ar-condicionado. Ele é um sistema estanque do lado. Você tem um sistema que faz controle de acesso. Ele é estanque do outro. Você tem um sistema que faz controle de elevador que está parado também. E você tem um sistema de controle de iluminação. Pelo menos esses 4, em qualquer prédio que vocês forem. E nenhum deles conversa com o outro. Quem faz a integração desses sistemas hoje é um ser humano. Então, não dá para ter a mesma efetividade que você montar um sistema de automação. Ou seja, eu não preciso acender a iluminação de um andar se nenhum funcionário daquele andar passou na catraca. Eu também não tenho que deixar o ar-condicionado ligado, porque não tem ninguém chegando. E mais que isso, eu posso liberar o elevador para o cara ir para o andar dele na hora que ele passar o crachá na catraca e fazer controle do fluxo das pessoas e controlar os elevadores. Então, nada disso é difícil de fazer quando a gente olha do ponto de vista computacional. O ponto é que são sistemas distantes e isso está cada vez sendo mais integrado. No site da Intel tem informação de um caso bem interessante de uma empresa que economizou alguns milhões de dólares simplesmente fazendo a utilização desses sistemas e com ar-condicionado. É uma grande administradora de prédios lá nos Estados Unidos. E na área de retail de vendas, eu vou mostrar um exemplo no final, e tem esse outro da câmera que eu falei para vocês, que monitora quem passa no corredor. Então, cada vez mais a gente vai conseguir fazer manutenção preventiva, serviços prescritivos e adequar as coisas do dia a dia porque a gente precisa usando essas tecnologias. Bom, a internet das coisas vai ser implementada em 3 fases diferentes. Ela está sendo implementada. A primeira fase é o mundo conectado, depois a gente finalmente autônomo, que é para onde a gente está arrumando. Por isso que a arquitetura passa a ser bem importante nesse cenário. A primeira parte, que era a parte do mundo conectado, era você desconectar conectar o que estava desconectado. Então, você usa sensor simples, começa a capturar esses dados e jogar isso para um data center, para uma estrutura de internet. Essa é a primeira fase. Muito de nós que começa a ir brincando com protótipo, com Arduino, com essas coisas, ainda está nessa. Você só está coletando informação e jogando isso no servidor. A segunda fase é quando eu implemento a bidirecionalidade na coisa. Então eu consigo não só sentir as informações e receber, mas eu consigo atuar de volta. Processar essa informação e atuar de volta. E isso começa a permear cada vez mais outros ramos da indústria. E a terceira fase é um mundo realmente autônomo e definido por software. Aqui entra uma coisa, que a primeira vez que eu escutei isso aqui foi o Mazzoni que falou num evento que eu tive lá no Rio, sei lá, 2 anos atrás, e na época ele falou fog, eu falei, nossa, aqui, diabo é isso. Fog Computing, para quem não conhece, é uma tecnologia que está nascendo agora, está crescendo cada vez mais, eu recomendo dar uma olhada. Mas basicamente, você tem uma camada de rede que consegue se autoconfigurar e você consegue fazer distribuição de processamento entre nuvem e os nós da ponta. Então é você levar a inteligência cada vez mais para a ponta, porque existem diversas implementações de IoT que você só consegue fazer aquilo funcionar de verdade se você tiver inteligência na ponta. Eu já vou entender um pouquinho mais sobre essa história. E aí os desafios que a gente tem quando vai montar qualquer projeto de IoT são desafios técnicos e de negócios. Isso aqui afeta todo mundo. O primeiro desafio técnico é segurança e confiabilidade. Como é que eu tenho certeza que aquele sensor que eu estou conectando na minha rede é um sensor autorizado? Como é que eu vou garantir que só eu acesso aquele dado? E como é que eu vou tratar essa informação para poder garantir coisas como privacidade para quem está usando o sistema depois? Acabaram de me contar, vindo para cá,
do sistema, ou ontem numa conversa, né, do sistema que abre porta automaticamente através de reconhecimento facial. Você instala na porta da sua casa, ele vê o seu rosto e ele fala, pô, você é você pode entrar em casa. Né? Imagina o seguinte, aquele sistema está na porta da tua casa, ele está filmando todo mundo que passa. E ele está reconhecendo todos os rostos que passam pela sua porta. Para onde está indo essa informação? Você se sentiria confortável passar na frente de uma porta dessa? Então tem que ter garantia de privacidade, você só consegue dar isso através de mecanismos de segurança. O segundo ponto é a interoperabilidade. Um mundo em que tudo era proprietário, que eu comprava o sensor, o cabo e o processamento de uma única empresa, acabou. Então eu quero poder integrar, tanto em casa quanto em empresas, cada vez mais equipamentos de diversos fabricantes. Isso passa por padronização. Outra coisa, que esse aqui é um desafio gigantesco e até humano, não só operacional, né? É a integração de IoT com IT. O mundo que a gente conhece de informática em geral é o mundo de IT, Information Technology. É isso que a maioria de nós conhece e se especializou em trabalhando. Enquanto a gente fazia isso, uma outra galera gigantesca se especializou numa tecnologia chamada OT, Operations Technology. É o que move o chão de fábrica. Hoje, e há 5 anos atrás, 8 anos atrás, já tem muita computação, muitos serviços de rede, muita coisa inteligente rodando no chão de fábrica, só que é uma realidade distinta da nossa. Então, nas empresas, você costumava ter 2 departamentos. O departamento de IT está cuidando da RP e você tem um departamento de monitoramento de fábrica que cuida da fábrica. Esses 2 caras não se conversam, em geral, e são 2 redes segregadas. E um não quer que o outro encoste na sua rede. Qual o problema disso para o mundo que a gente está vivendo hoje? Quem está tocando a fábrica não quer saber se o problema está do lado A ou do lado B. Ele quer ver o treco funcionando. Então, se a máquina está dando uma vibração estranha, que eu tenho que agendar uma parada para fazer uma manutenção preventiva nela, eu quero saber o seguinte, no meu pipeline de pedido que está entrando, qual é o momento que eu, parando essa máquina, vou perder menos dinheiro? E aí eu vou agendar dentro dessa janela. É essa a resposta que quer lá em cima e ele não está nem aí se é OT ou se é IT. Então a integração desses 2 mundos é difícil do ponto de vista técnico, porque são 2 mundos que não se conversavam, e do ponto de vista humano, porque são 2 áreas normalmente das indústrias, das empresas que não se falavam. E no caso, o analítico avançado, você está coletando um monte de dados. O que você vai fazer com essas informações? Por que você vai armazenar tera de dados de informação? Eu acompanhei um projeto de Autonomous Driving, peguei informações do projeto Autonomous Driving que está acontecendo na Europa. A quantidade de dados que eles recolhem de um carro, depois de ter rodado algumas horas numa cidade para fazer aprendizado do modelo de Machine Learning, Deep Learning, é tão grande que o carro tem que estacionar dentro do mini data center, arrancar os discos de dentro do carro e colocar num rack para transferir a informação. Porque não existe tecnologia de transmissão de dados hoje que consiga arrancar o dado que está dentro do carro e botar no data center num prazo que seja viável. Então, a quantidade de informação que você coleta é brutal e cresce exponencialmente. E o ponto é, por que eu vou coletar esse monte de dados se eu não tenho o que fazer com ele? Então, extrair valor dessas informações é extremamente importante. Do ponto de vista de negócios, o primeiro problema a ser resolvido é a escalabilidade da solução. E é aqui que entra a primeira dica que eu dou para vocês. Montei meu protótipo, tenho 2 clientes, estou trabalhando com Arduino e estou trabalhando com Rasp. Legal. Você validou o teu modelo. Agora, isso é escala. E se você tiver 4.000 clientes em 2 anos, 10.000, 5.000, você vai conseguir fornecimento de todo esse hardware? Como é que você escala a sua solução? Como é que você distribui isso para outros lugares? Como é que você consegue trabalhar em ambientes onde você precisa de certificações específicas para colocar equipamentos? Então, escalar a solução é um baita do problema de negócios e ele tem um fundo de tecnologia. Outro é manter o equilíbrio entre o custo e o retorno de investimento. A gente trabalha com tecnologia, tende a falar, não, eu quero o melhor processador, eu quero a maior quantidade de memória e disco, eu quero usar o I/O mais rápido que existe, e no fim da conta você descobre que o equipamento que você tinha que vender a $10 vai custar para você fabricar uma venda. Então, manter esse equilíbrio é realmente complicado. Segurança e privacidade, eu já falei. Alguém já jogou Watch Dogs?
Para quem nunca viu Watch Dogs, é um jogo mundo aberto, você é um hacker andando na rua, numa cidade inteligente que não tem segurança nenhuma, você hackeia a cidade inteira. Você invade qualquer câmera, hackeia semáforo, enfim, toca o terror na cidade do jeito que você quer. É um mundo que a gente não quer ver na prática, porque é um mundo caótico. E soluções fragmentadas, o exemplo que eu dei do prédio inteligente é uma. Hoje você tem o sistema de controle da iluminação, o sistema de controle do ar-condicionado, o sistema de controle da entrada, o sistema de controle de elevador, e cada um está no seu mundo lá, tem uma empresa por trás, tem um contrato de manutenção por trás, e eu, como gestor daquele edifício, eu não quero nem saber. Eu quero essas coisas funcionando direito, porque eu quero começar a economizar dinheiro e gastar dinheiro com coisa interessante. A Intel trabalha dentro de IoT, e não trabalha sozinho, eu já vou falar sobre isso, trabalhando para criar soluções específicas para algumas verticais, baseada em plataformas e produtos que sirvam a diversas dessas soluções, e com isso criar um ecossistema forte para que a gente possa de fato escalar e atender a demanda de projetos de IoT. E não faz isso sozinho. A Intel sozinha, como bem disse uma vice-presidente outro dia, a gente faz uns aquecedorzinhos, a gente pega a areia da praia e faz uns aquecedorzinhos que custam caro. Porque é isso que é um processador, do ponto de vista físico. Sem software, sem implementação por parceiro, e nada mais é do que um aquecedor que custa muito caro. Existem equipamentos, fabricantes de equipamentos, provedores de solução e provedores de tecnologia. Então esse é o ecossistema com o qual a gente trabalha para poder ajudar o mercado a evoluir com tecnologia para a internet das coisas, e isso é extremamente importante, porque a gente consegue, além de colocar todas essas pessoas em contato, entender quais são as necessidades, evoluir os nossos produtos de acordo com o que a gente está vendo no mercado, né? E isso é extremamente importante. Não falei no começo, eu trabalho na divisão de software da Intel. Alguém sabia que a Intel tem uma divisão de software? Se a gente se separasse, vocês não precisam levantar, não. Se a gente se separasse da Intel, a divisão de software, seríamos uma das 4 maiores empresas de tecnologia do mundo em número de engenheiros. Então é uma infinidade de pessoas trabalhando com utilização de software, né? E é um trabalho que a maioria das pessoas não vê no final, mas quando você compra um notebook que foi lançado ontem, chega na sua casa, baixa o Ubuntu, instala nele e está tudo funcionando, é porque os nossos engenheiros, quando tinham o protótipo desse computador, foram lá no kernel do Linux e desenvolveram os drivers, otimizaram os drivers, e assim eles fazem para drivers, fazem para Linux e fazem para mais de 100 projetos de open source, de código aberto hoje em dia. Aliás, a Intel, nos últimos 3 anos, é a maior contribuidora do kernel Linux. E aí fica a pergunta, né? Por que ela contribui o kernel Linux se ela não vende Linux? Então a gente acredita de verdade no sistema operacional, e a boa notícia para a gente do mundo do software livre é que esse mundo de internet das coisas que eu estou falando, ele é inteirinho baseado em Linux e software livre. Se não tivesse Linux e não tivesse software livre, nada disso ia estar acontecendo, tenho certeza absoluta. Portanto, quer trabalhar com IoT, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a usar Linux. E trabalhamos com desenvolvedores. Tem uma estimativa que 4,5 milhões de pessoas vão estar trabalhando com a internet das coisas em 2019. 2019 daqui a 2 anos. Tá? E eu costumo brincar nas minhas palestras, e é engraçado que às vezes eu vou em lugar assim 2 vezes por ano, e a audiência é quase parecida, né? E o número aumenta, mas todo mundo que está aqui, não tenho dúvida que em 2 ou 3 anos vão estar de alguma forma envolvidos em algum projeto de IoT. Ou no sensor, ou no sistema de nuvem, ou no sistema de conectividade. Porque tudo está evoluindo para cada vez mais integrar a internet das coisas no dia a dia. Bom, falar um pouco de arquitetura. Toda solução de internet das coisas, não importa se ela é simples ou se ela é complexa, ela vai ter sempre esses 4 componentes que eu gosto de chamar building blocks. São componentes que você sempre vai encontrar em qualquer solução. E eu gosto de quebrar assim para ficar fácil de entender. A gente fala de IoT, todo mundo pensa na coisa, no treco que está lá. Ele sozinho não faz nada. Então, para você ter uma solução de internet das coisas, você tem que ter uma coisa, você tem que ter um gateway para fazer comunicação com rede, pré-processamento de informação, uma infraestrutura de rede para comunicação, e finalmente você chega lá em cima numa camada de criação de soluções e serviços. As pessoas compram uma solução de IoT por causa disso aqui. É isso aqui que faz alguém comprar uma solução de IoT. Daqui para lá,
é tudo o que você precisa para poder entregar o valor. Tá? Nem sempre é fácil identificar esses elementos. Nesse exato momento eu estou usando todos eles no meu corpo. Vocês estão conseguindo ver? Aqui está um sensor. Ele coleta quantas vezes eu mexo o meu braço e quantas vezes meu coração bate por minuto, N vezes ao dia. Aqui está o gateway dele. Imagina que ele está coletando movimento a cada 10 segundos. Se ele resolvesse mandar esse dado direto para a nuvem, para onde ia o meu 3G? Quantos mega de dados ele ia mandar por dia? Quantos gigas ia ser por mês? Só por isso. Ele não pode fazer isso porque senão não tem viabilidade para utilizar. Então ele roda um gateway aqui dentro, que coleta esses dados, compacta as informações, tira o que é relevante e aí sim manda para uma plataforma de nuvem, porque ele não consegue processar aqui o que uma plataforma daquela consegue fazer. O dado é processado lá, volta para cá e chega no meu telefone. E qual é o resultado disso? Se eu fico 40, 50 minutos, 1 hora sentado, ele me dá um alerta aqui, fala, meu, faz 1 hora que você está sentado, levanta e anda. Ou então, quando chega na metade do dia, ele me fala assim, ó, hoje você andou 1/3 do que você andou ontem. É melhor você se preparar para ir para a academia depois ou fazer alguma coisa, senão você não vai bater tua meta. É para isso que eu uso o relógio. Esse é o valor para mim. A tecnologia que está aqui dentro, se está lendo o sensor, se ele é X, Y, Z, pouco importa. É isso que leva as empresas a pagar por uma solução de IoT. Então, se uma empresa está precisando, por exemplo, controlar inventário, o que ela quer saber é onde as coisas estão, onde elas foram. O que tem de tecnologia por trás é o meio para chegar naquele fim. Então, pensem sempre quando for criar uma solução de IoT, esqueçam um pouco esse lado e pensem aqui. Qual é o valor que essa solução traz? O que é que essas informações trazem? Nem sempre é fácil de identificar isso. Muitas vezes, o valor do que você está fazendo, do serviço que você está prestando, ele está na informação. E nem sempre é fácil você identificar e entender como extrair aquele valor dali. Tem vários casos de exemplo, um deles já falando do próprio Waze. Quanto será que vale para o Waze saber onde cada um de nós está, por onde a gente costuma passar no dia a dia e quais são os nossos hábitos de deslocamento? Essa informação, sem dúvida, é valiosíssima. E isso tem um valor, que talvez seja o valor que faz com que o aplicativo seja gratuito. Ah, eu não quero ter privacidade, eu quero que ele não me rastreie. Legal, pode ser que ele lance um plano e fala assim, então você não quer que eu te rastreie? Você vai pagar R$400 por mês para ter o mesmo serviço. Ah, eu quero de graça, então vou ter que te rastrear. E foi feita uma pesquisa um tempo atrás, o brasileiro no mundo é o povo que mais aceita abrir mão da privacidade para ter coisa de graça. Eu fiquei impressionado, uma pesquisa global, e eu fiquei impressionado com essa informação. Já tem tecnologia hoje para manipular o cache de pesquisa que você fez na internet no teu celular, cruzar com dado de geolocalização, e quando você passa dentro do supermercado, do lado da gôndola do produto que você pesquisou ontem, ele te manda um alerta e fala, vira para a direita que tem o que você estava pesquisando ontem e mostra isso aqui que você ganhou um cupom de 30% de desconto. Isso só não foi implementado comercialmente ainda, porque nos testes que foram feitos de piloto, as pessoas simplesmente ficaram apavoradas quando viu uma coisa dessa acontecendo. Tá? E falou, pô, sabe de tudo que eu fiz. Não vou nem falar de gente que eu estou procurando coisa esquisita e depois passou em frente de certas lojas na rua. Tá? Mas vocês podem imaginar. Então, o que tem de valor no final é a informação. Tem um aplicativo de táxi, que quando foi lançado, grande parte da receita dele vinha de um negócio que eu jamais imaginei. Há uns anos atrás, toda operadora de telecomunicações tinha que contratar um centro de pesquisa, acho que o Amazônia conhece essa história, tinha que contratar um centro de pesquisa para fazer relatório de disponibilidade de sinal em rede. Então isso custava um dinheiro do caramba, o cara tinha que botar engenheiro em campo, ele ia lá, medir o sinal da ERB naquela região, fazer um relatório de prospecção e tinha que entregar isso para mostrar que tinha qualidade. Tá? O que a galera fez do aplicativo de táxi? Falou, os táxis estão na rua, eles estão circulando para tudo que é lado, né? Legal, vou medir a intensidade de sinal para mim, vamos dar essa informação. E o que você ganhava no aplicativo de táxi, o que o motorista ganhava no aplicativo de táxi, o dinheiro da empresa estava vindo da onde? Do relatório de qualidade de sinal que ela vendia para o operador para entregar para o órgão regulatório. Esse é um dos exemplos de que às vezes o valor não está onde a gente está vendo. Então, não é simples encontrar o caminho do dinheiro numa solução de IoT. E quando a gente olha para uma solução de IoT e pensa em hardware, a gente está vendo isso aqui.
Isso aqui é software. Qualquer solução de IoT que você imaginar, a grande complexidade dela vai ser o desenvolvimento de software. E o desenvolvimento do software e a definição de arquitetura de software e de processamento vai ser o que vai definir se aquilo vai dar certo, se aquilo vai escalar, se não vai. Então, é extremamente importante pensar muito bem na definição da arquitetura de software que você vai usar quando vai começar uma solução de internet das coisas. Para isso, é importante que você tenha um elemento no meio da história que consiga filtrar, agregar e analisar as informações. É um gateway de IoT, para que manda isso para uma infraestrutura e finalmente processa no data center. A Intel hoje não fabrica gateways de IoT diretamente, mas foi um conceito que a gente ajudou a criar há um tempo atrás, e existem diversas empresas do nosso ecossistema que trabalham com gateways de IoT. O que é um gateway de IoT? Não é um roteador Wi-Fi, mas pode ser um roteador Wi-Fi. É um equipamento de computação que ele tem a capacidade de processamento que você precisa, a quantidade de memória e armazenamento que você precisa, as interfaces de comunicação que você precisa, e que ele pode te ajudar a quebrar o processamento entre o dispositivo na ponta e na nuvem. Há cerca de 2 meses atrás, um amigo meu que palestra comigo, e eu fiquei puto ao quadrado por conta disso, tem uma empresa que ele fazia monitoramento de sensor para uma área específica, jogava todo esse dado para um provedor de cloud e processava na cloud. Quando eu comecei trabalhando com os gateways, eu sentei com esse cara e falei, meu, a tua conta não vai fechar. Ah, por que não? Você está usando máquina virtual, tem volume de dados, tem isso, tem aquilo. Então, assim, tem um ponto na curva que até você chegar nesse ponto, você está ganhando dinheiro. Daqui para frente você começa a perder e é exponencial. Você vai perder dinheiro, assim, vai te quebrar rápido. Não, isso não vai acontecer, porque eu já pensei, porque é a minha solução, porque isso. Eu falei, bom, olha o negócio de gateway. E ele palestra comigo num monte de evento de IoT. Deve fazer uns 2, 3 meses atrás, esse cara me ligou. Puta que pariu. Que boca, hein? Falei, por quê? Pô, você tinha razão. Nos últimos 2 meses eu estou quase quebrando porque eu não aguento pagar 3G e a conta do meu provedor de cloud. Eu falei, cara, acho que está na hora de você fazer o que eu te avisei lá atrás e quebrar o teu processamento. E é engraçado que ele dá palestra de sistema distribuído, mas na empresa dele ele não fez. Né? Em casa de ferreiro, espeto de pau mesmo. E essa é a importância de você usar um gateway para esse tipo de coisa. Então, o gateway pode interagir com diversos tipos de sistemas, atuadores, sensores, dispositivos mais inteligentes ou menos inteligentes. Eles coletam, filtram e agregam as informações, tudo isso com segurança, que é um outro ponto extremamente importante. E o interessante dos gateways na nossa arquitetura, das empresas que trabalham com a nossa arquitetura, é que você consegue encontrar gateway hoje com tudo quanto é tipo de interface. Um dos gateways que eu achei mais interessante que eu vi recentemente é um gateway com uma interface CAN bus. Quem sabe o que é CAN bus? CAN bus é o protocolo que o seu carro fala. Há 20 anos atrás, cada componente elétrico do teu carro tinha um fio, um par de fios que saía dele e de alguma forma ia até lá na frente, conectado através de um chicote de cabo para poder fazer a comunicação e receber energia. O carro inteiro era feito assim. Nos últimos anos, uma série de tecnologias foram aplicadas. Hoje, um carro nada mais é do que uma rede de comunicação. Usa um protocolo de comunicação parecido com a internet, chamado CAN. A diferença é que ele tem 2 barramentos, um barramento de alta frequência e um de baixa, e o carro inteiro está ligado naquele protocolo. Então, tudo que você tem no carro está conversando. Qualquer carro hoje tem 2 computadores no mínimo. Um computador que controla o corpo do carro, que está do lado de dentro, e um outro computador que controla o motor. E tudo isso tem informação em tempo real. Né? Hoje em dia tem conectorzinho ADB2 aí que você compra em qualquer lugar, espeta dentro do teu carro, abre seu celular, você consegue acessar o motor. Ver se tem defeito, como é que está funcionando, ver estatística em tempo real. Então o CAN é uma interface que faz esse tipo de comunicação. Tem um gateway fabricado por um parceiro da Intel, que ele foi feito para ficar pendurado lá de fora do caminhão. Então você chumba aquilo na carroceria do caminhão. Ele tem uma interface CAN, você simplesmente entra, conecta isso dentro do caminhão e acabou, o caminhão está na tua mão, você não precisa sensorizar com mais nada. Aí você coloca um GPS dentro desse carro, um sensor de temperatura no baú, você acabou de ter uma solução completa de logística e escalável. Tem um cara que fabrica isso, e lá dentro você pode ter desde o Atom de processador até o i7 quad-core, com 32 GB de memória, um storage de 1 TB se você quiser, de acordo com a tua necessidade e a tua aplicação. Então essa é a importância de ter soluções escaláveis. Um produto como esse, um hardware como esse, dá para você montar e criar? Dá.
mas você não vai conseguir certificar isso em 10 países, certificar isso com especificações de segurança e conseguir escalar e produzir em série a um custo competitivo. Então essa é a vantagem dos gateways. Não se assuste que o gateway card core tem muito gateway menorzinho que serve para muito mais aplicação. E de novo, o que a gente usa dentro desses gateways? Grande parte das aplicações hoje são desenvolvidas em Linux. Né? A Intel trabalha, você escala o processamento do Atom até a Core, e aí tem sistemas operacionais open source e alguns comerciais que são suportados, e em cima disso um stack gigantesco. O que eu tenho visto nos últimos anos trabalhando com isso é 99,99999% dos projetos usando Linux. Então, de fato, quer começar a trabalhar com IoT? Vai estudar Linux. É o básico, é o sistema operacional da internet das coisas hoje. Qual é a vantagem de você poder escalar o processador? Na nossa arquitetura, uma vez que você desenvolveu o seu sistema para a arquitetura da Intel, e você precisa de mais processamento, você compra um hardware com um processador mais potente. Não tem que reescrever, não tem que otimizar, não tem que fazer nada. Por quê? O Linux inteiro a Intel já otimizou. Grande parte do código open source que você usou para montar o teu middleware, a Intel já otimizou. Você trocou do processador A para o processador B, agora que você migra esses pacotes já está tudo otimizado. Você só põe sua aplicação lá em cima e começa a rodar o teu serviço e consegue escalar e reduzir isso de acordo com a tua necessidade. Além disso, a gente trabalha também com os maiores provedores de cloud. Existem kits hoje específicos para quem quiser trabalhar com gateway. Dentro do kit vem um gateway, uma plaquinha, um Arduino, uma série de sensores e um monte de software que a primeira vez que me falaram, eu não acreditei, aí eu fui fazer o track. Em 5 minutos a gente conecta qualquer equipamento à internet hoje. Tá? Para quem quiser dar uma brincada com isso em casa, tem um Arduino, procurem um software chamado Node-RED, é um software open source. Tá? Não recomendo usar o Node-RED em produção, porque ele ainda é muito estável, capota pra caramba. O Node-RED é um software que usa um tipo de programação chamada Flow-Based Programming, que é super fácil de aprender e é igual montar bloquinho Lego. Você sai arrastando o bloquinho, conectando o fiozinho um com o outro. A linguagem de programação que ele usa é JavaScript, que é a linguagem mais fácil de aprender que existe. E eu não estou brincando, eu mostrei para o Thiago aqui agora há pouco. Tá? Você pega um Arduino, liga na USB do seu computador, instala um sketch que chama Firmata no Arduino para comunicação serial. Aí você baixa um Node de Firmata e dependendo do sensor que você usar, já tem o Node do sensor. Os sensores que a gente usa para os nossos eventos já tem. Então o sensor de temperatura, você arrasta e solta do mapa o sensor de temperatura. Tá? O que eu quero fazer com esse dado? Eu quero jogar esse dado, por exemplo, na infraestrutura de IoT da AWS. Então eu arrasto o sensor de temperatura aqui, o dado está uma string, eu converto esse string num vetor, converto esse vetor num formato JSON, isso é bloquinho, tá? Você arrasta um bloquinho, arrastou outro bloquinho, o terceiro bloquinho você vai lá e pega um bloquinho chamado AWS IoT, ou Azure IoT, ou IBM, wherever, arrasta e solta, configura os dados da tua conta no provedor de nuvem, aperta o botão Start, está na nuvem. É simples assim para implementar. Então, para quem quiser começar a aprender a trabalhar com solução mais complexa de IoT e prototipar, dá uma olhada no Node-RED e tem esses kits específicos da Intel de conexão com cada uma delas. O legal é o seguinte: eu tenho kit, quero testar na minha máquina, ou quero comprar coisa que eu tenho aqui no Brasil e trabalhar. Tem no nosso site ali embaixo. Peraí que deu ruim aqui. No nosso site você consegue software.intel.com/IoT, tem todas essas informações que eu tô falando. Bom, então em resumo, o que a Intel traz de fato para a IoT? São plataformas e tecnologias baseadas num ecossistema gigantesco para escalar e montar esse monte de solução e trabalhando também com um monte de consórcio de padronização. Eu não coloquei o slide aqui, mas dá o nome do consórcio de valorização que tem hoje. A Intel trabalha normalmente numa posição de liderança. O exemplo deles é o OpenFog. A Intel hoje é a empresa que coordena a grande parte das atividades feitas lá dentro e está construindo a tecnologia que daqui a pouco está na casa e na vida de todo mundo.
Bom, eu peguei dois exemplos para mostrar aqui de implementação de IoT que eu gosto bastante. Esse aqui é um sistema que a gente desenvolveu e usa com a Labs nos Estados Unidos. É um sistema de monitoramento que usa uma tecnologia antiquíssima, quer dizer, novíssima, chamada RFID. Né? Quantos anos faz que a gente tem RFID? Mas é um sistema inteligente montado com RFID que ele faz monitoramento de inventário em tempo real na loja. O grande problema que as lojas hoje de varejo encontram, principalmente lojas de roupa, é não encontrar o produto dentro da loja. Você vai na loja, pega uma camiseta que você quer, eu quero o GG dessa. Putz, a mulher vai lá fuçar onde estava guardada a camiseta, não tem. Tem. Porque entre um cliente e outro, eles não dobram de novo e repõem no estoque, eles jogam numa mesa. Estava naquela mesa. Então, a quantidade de venda que é perdida em loja, porque a roupa está fora do lugar que devia estar, é gigantesca. Isso vale para qualquer outro produto. Com essa tecnologia, você consegue rastrear exatamente onde o produto está dentro da loja. Então, foi até o local onde ele está e não encontrou, você simplesmente abre o sistema e fala onde está esse treco aqui, está na seção tal, está no lugar tal, está em tal área da loja, e você consegue ir lá. Mais que isso, você consegue monitorar o que as pessoas estão comprando, e principalmente o que elas estão levando para o provedor, para o provador, e quais são as combinações possíveis, e com isso, fazer uma série de uso inteligente desses dados, e conseguir otimizar o funcionamento da loja. Foi descoberto que 3% de melhoria simplesmente no inventário é 1% de aumento de vendas dentro das lojas. Então, o número parece pequeno, mas o resultado é que você pega uma cadeia gigantesca de loja, é enorme disso. Um outro caso que eu acho interessante, que foi feito com a SAP, é para monitoramento de funcionários em área de missão crítica. Então, as pessoas têm lá um wearable, os equipamentos conectados no corpo. Isso está conectado num dispositivo que eles chamam aqui de hub móvel, que essa pessoa carrega junto, tá? Passa por um gateway da Intel, e lá dentro, primeiro, ele tem um sistema, porque ele não pode depender da infraestrutura de nuvem para mandar um alerta para quem está lá. Imagina que esse cara está trabalhando num lugar que tem gás carbônico, ele pode desmaiar. Imagina essa conexão de internet cai, o cara desmaiou, não adiantou nada ter o sistema. Então, localmente, você tem um dashboard de onde as pessoas estão, qual o status dela, como é que elas estão naquele lugar. Isso depende da nuvem e você consegue coletar dados que seja relevante aqui, depois que você faz o Analytics on the Edge, e jogar isso tudo para a nuvem através de uma série de soluções específicas para criptografias e transporte seguro de dados. Esse treco chamado Helix Device Cloud da Wind River, que é uma empresa especializada em Linux para operação de missão crítica, que faz parte do grupo da Intel. Essa solução Helix Device Cloud é muito interessante porque ela te permite fazer gerenciamento e acesso remoto de dispositivos. Então imagina que eu tenho dispositivos espalhados no Brasil inteiro, 400, 500, 600 gateways, e eu tenho que instalar um patch de software nos gateways. Como é que faz? Manda um cara com um pendrive? Smart Cities, né? Você tem 30 mil gateways espalhados na região metropolitana de São Paulo, você contrata o cara e fala, você sobe no poste, pega o pendrive, espeta, liga o monitor, liga o teclado, aí você dá Ctrl Alt Del, dá um boot no cara. Não dá, tem que ter uma forma inteligente para isso. Aliás, há um tempo atrás eu fiquei sabendo de uma implementação de software que eu falo para todo mundo, né? Se você acha que você tem coragem e confia no software que você faz, dá uma olhada no que a Tesla tem feito. Há um ano e pouco atrás, a Tesla mandou, durante uma noite, atualização para o software dos carros deles, que trazia a funcionalidade do carro estacionar sozinho. Imagina o grau de confiabilidade desses caras, não só do ciclo de desenvolvimento e teste do software, mas do sistema que está rodando dentro do carro, para ele fazer isso sem notificar o motorista. E simplesmente, quando as pessoas chegaram de manhã e ligaram o carro para ir trabalhar, apareceu, te demos uma funcionalidade nova, você pode estacionar o carro sozinho clicando aqui. Então imagina o grau de confiabilidade do software, para você fazer um treco desse e na infraestrutura ao longo de uma noite. Tá? E o detalhe, fizeram isso para a rede inteira. Então, gerenciamento, acesso remoto e segurança é extremamente importante, porque senão o custo de operação fica muito grande. Nesse caso, as informações são consolidadas e enviadas para o HANA da SAP, e aí você consegue saber exatamente o que está acontecendo com cada uma dessas pessoas. Tem um outro caso, vou deixar um link aqui depois do site da Intel, que foi feito com a Honeywell para monitoramento de bombeiro. O maior problema de
de bombeiro e incêndio, as pessoas morrem bastante, os bombeiros, porque eles caem, desmaiam em determinadas áreas do incêndio e os outros não conseguem localizar onde o cara está. E ficam chamando pelo rádio e não responde. Às vezes ele não responde porque está lá se degladiando com fogo, tentando escapar. Então fizeram uma solução simples, com meia dúzia de sensores. O sensor mais importante é o sensor de posição. E aí quando eles chegam para fazer uma operação, isso começa a funcionar, e se um bombeiro cai, imediatamente é transmitida a localização onde ele estava e notifica todo mundo. E com isso você consegue ir lá e salvar a vida do cara rapidinho. A gente tem então uma solução que é escalável, flexível para IoT, como eu já falei, toda baseada em código aberto, open source, software livre, Linux. Esse site aqui é o site onde a gente concentra todas essas informações que eu passei para vocês. Então é facinho de decorar, software.intel.com/IoT. E ali vocês vão encontrar de tudo. Eu desisti de ficar atualizando o print desse foil aqui, porque eles são mais rápidos do que meus prints para mudar a homepage do site. Mas lá tem de tudo, inclusive como é que você integra com alguns sensores já existentes de mercado industrial, vários modelos de gate, integração com uma série de outras coisas e muita documentação para estudo de arquitetura. Aqui está o link, eu vou disponibilizar a apresentação depois. Aqui tem o link dos estudos de caso e soluções, então mostro diversos projetos que a gente tem feito lá fora. Interessante que tem alguns projetos que são focados no ser humano e não na máquina. Então, um projeto feito com uma empresa chamada Vinomics, que foi o monitoramento do padrão de direção de caminhões. E teve uma redução do erro de cabeça, mas gigantesca, nos custos operacionais da transportadora que usou aquilo. E como é que ela reduziu o custo? Treinando o motorista. Então, detectava quando o motorista estava fazendo jornada maior do que devia, detectava quando ele estava sendo mais agressivo do que devia com o caminhão, e ao invés de punir e etc., usou aquilo para garantir para ele treinamento e, para quem fazia a programação, preparar a programação de tudo isso para que o cara de fato pudesse dirigir com muito mais segurança, reduziu o número de acidentes e trouxe uma economia gigantesca. Então são diversos casos em que nem sempre a solução vai ser a máquina pela máquina, você tem que colocar o ser humano no meio do processo. E isso é a parte que eu acho bem interessante da internet das coisas. O tempo está quase estourado, a maioria de vocês deve estar com fome, eu estou gordo, com fome é um perigo. Aqui estão como me encontrar no Facebook e no Twitter, é o jeito mais fácil de falar comigo. E para quem quiser ver o que a gente tem feito de software com a Intel aqui no Brasil, esse aqui é o link da página. Tá bom? Eu estou por aqui mais um tempo, quem quiser conversar é só chegar. Obrigado.